Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lucas Alencar e hoje eu vou trazer a história real do filme O Céu é de Verdade. Esse filme, ele é muito emocionante e conta a história real da família Burple, que passou por uma situação onde o filho Colton, de 3 anos e 10 meses, relata ter visitado o céu. Para você saber todos os detalhes, você vai precisar aqui acompanhar o vídeo. Se você já assistiu o filme, esse vídeo vai trazer mais detalhes porque o filme aborda ali aquelas experiências sobrenaturais de forma bem rápida. É polêmico, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas não, mas aí deixa um pensamento: como uma criança de 3 anos e 10 meses inventaria algo que muitos adultos às vezes nem têm acesso, nunca falaram para ele, e de uma forma que não tem contradições, passa tanta verdade porque os seus pais observavam que ele estava contando uma memória, algo que realmente ele teria vivido. Então aqui você tira a sua opinião, vamos contar aqui a história conforme foi escrita no livro, que é a base aqui do vídeo. Antes de começar, bem rapidinho, já se inscreve, já deixa seu like, compartilha também, para que esse vídeo alcance mais pessoas e eu continue trazendo mais essas histórias. Eu sei que vocês gostam muito. Comenta o que achou, já sugere outras histórias, se inscreve e vamos lá agora começar o vídeo. Todd Burple nasceu em 5 de agosto de 1968 em Oklahoma. Se casou com Sonia Burple, que nasceu no dia 29 de setembro de 1969 em 1990. Tiveram sua primeira filha, Cassie Burple, em 16 de agosto de 1996 e moravam em Nebraska. Eles tiveram seu segundo filho, Colton Burple, em 19 de maio de 1999. Todd era pastor da igreja wesleyana, lá em Nebraska, e também eles possuíam um negócio de portões de garagem. A partir de agosto de 2002, Todd começou a passar por um momento muito difícil na sua vida, onde ele do nada começou a ter lesões no corpo, quebrou a perna, pedras nos rins de uma forma bem severa e uma suspeita de câncer de mama, onde depois foi comprovado que não era, mas ele passou por todos esses sustos num período curto de 6 meses. Tanto que na igreja, seu apelido passou a ser Pastor Jó, de tantas coisas que ele estava passando. Colton era tido como um menino alegre, mas também bastante impulsivo, onde demandava muita atenção. Ele era um menino muito obediente, envolvido nas coisas da igreja, assim como sua irmã Cassie. Em fevereiro de 2003, passado esse momento, já estava bem melhor, se recuperando, Colton reclama de estar sentindo muita dor na barriga e a ter febre. Sonia, sua mãe, começa a cuidar dele com coisas caseiras e ao observá-lo no dia seguinte ele piora muito. Colton é levado ali ao hospital porque ele não melhorava, já fazia uns 2 dias que estava bem mal. E lá no hospital o médico informa que há um surto de gastroenterite e que deve ser isso. Não faz muitos exames profundos, medica ele e retorna para casa. Ele apresenta uma melhora, começa a brincar novamente e eles decidem fazer uma nova viagem no fim de semana. Nessa viagem, Colton começa a piorar. Coincidentemente, sua irmã Cassie também começa a sentir alguns sintomas e os dois vomitam na mesma noite. Ela foi melhorando com o passar das horas e Colton não, tendo espasmos a cada 30 minutos, com uma crise cada vez mais séria. O dia seguinte foi de muita fraqueza para Colton. Enquanto Cassie melhorou completamente, um amigo do casal sugeriu: poderia ser apendicite? E Todd lembrou que acontece muito em sua família. Passou mais um dia, houve mais uma piora. Eles já estavam muito preocupados com Colton quando decidem retornar ao mesmo hospital onde ele foi pela primeira vez, na sua cidade natal. Todd já sugere que seu filho pode ter alguma crise de apendicite. O médico faz alguns exames e descarta completamente, porque pelos exames que ele fez não batia com o diagnóstico. Muitos exames começam a ser feitos, muitos exames, os dias vão passando, passam 3 dias e não tem nenhum diagnóstico. Só o menino que vai piorando cada vez mais, até que seu pai percebe que ele está muito mal a ponto de ver a morte em seus olhos. Como ele tem experiência com pessoas que estão prestes a morrer, chamam pastores, ele sempre via muito esse olhar nas pessoas que estavam partindo e ele viu esse mesmo olhar em seu filho. Eles decidem, o pai e a mãe ali naquele momento de desespero, trocar de hospital. O hospital tenta dizer não, mas eles estão decididos, então eles fazem essa troca de hospital e ao chegar no novo hospital, fazem exames mais profundos e descobrem que é uma crise de apendicite e que houve um rompimento e ele está há 5 dias sofrendo já com esse rompimento e alcançou outros órgãos e estavam contaminados. No mesmo momento ele foi levado para uma cirurgia de urgência. Os pais ficaram abalados porque o médico deixou bem claro que não era uma situação fácil, não era uma situação
onde poderia ser revertida facilmente, já deixou ele bem preparado para o que poderia acontecer. Eles ficaram ali naquele momento chocados, porque perderam muito tempo, porque não foram antes, se culparam muito, mas também tinham confiado naquele médico. Ele faz a primeira cirurgia, dá tudo certo, porém o médico informa que tiveram que deixar um acesso, porque não conseguiram limpá-lo completamente, limpar o organismo dele, então ele provavelmente precisaria de uma outra cirurgia. Passaram-se alguns dias, formou um abscesso que ele precisou urgentemente passar por uma segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia, Cotton já estava muito magro. O seu pai ficou muito mal, a ponto de, quando ele entrou na cirurgia, ele correr para uma sala, se trancar e surtar e começar a gritar com Deus. Ficou furioso, dizendo que não merecia passar por aquilo, chorando, porque já tinha passado por tudo que tinha passado. E a sua esposa ficou na recepção ligando para os amigos, pedindo conforto, contando a situação e pedindo oração. Cotton saiu dessa cirurgia bem debilitado, mas estável, não melhorou conforme os dias iam passando. Então o pai reúne ali 80 pessoas para fazer um clamor, uma oração, e no dia seguinte, Cotton tem uma melhora abrupta, a ponto de levantar, começar a brincar, correr. E o médico que tinha ido no dia anterior, que entrou no quarto no dia seguinte, ficou chocado, porque ele saiu num dia do quarto onde o menino estava praticamente imóvel e no outro ele estava correndo ali, brincando. E ficaram observando por mais alguns dias até darem alta. Depois de 17 dias, eles foram para casa. Agora, com muitas dívidas, Todd e Sônia estavam à mesa sentados, somando esses valores que passavam de $34 mil, sem saber o que fazerem. E do nada, Cotton, que estava na sala, vai até eles e diz: "Temos que pagar o hospital, pois Jesus usou o doutor para me salvar." Seus pais ficaram chocados com essa afirmação, pois acharam muito estranho vindo de uma criança de 3 anos e 10 meses. Mais uns dias se passam, Cotton envolve-se em uma briga com um amiguinho por não querer dividir, e em casa seu pai o repreende e diz: "É preciso tratar melhor as pessoas." E ele responde: "Sim, papai, Jesus me disse que eu tinha de ser bom." O pai achou estranha essa colocação e houve um terceiro relato quando o pai foi chamado para realizar um funeral de uma pessoa que ele não conhecia, e o Cotton escutou e perguntou se esse senhor tinha Jesus. E o pai ficou também assim, estranhando a pergunta, e falou que não sabia. E logo o Cotton ficou bastante preocupado e disse: "Pai, ele tinha que ter Jesus para ele poder entrar no céu, ele tinha que ter Jesus." E o pai estranhou também a reação exagerada para uma pessoa que eles nem conheciam, e ele explicou que talvez sim, talvez não. Passaram-se mais 4 meses e foi feita uma nova viagem. No caminho, Cotton finalmente falou para seu pai, quando perguntado se ele queria retornar ao hospital porque estavam passando por uma rua perto dali. E Cotton diz: "Pai, na cirurgia eu saí do meu corpo e fui ao céu. Vi anjos cantando, sentei no colo de Jesus, andei pelo hospital e vi você bravo com Deus em uma sala e a mamãe chorando no telefone pedindo oração em outra." Que ele trazia informações ali que nem o pai tinha contado para a esposa, não tinha falado nada, e nem ela também, e muito detalhadamente do que aconteceu. Agora eu vou trazer para vocês relatos do que Cotton afirma que viu nessa viagem ao céu. Não vou mais trazer aqui a linha do tempo da história. Ele vai narrando isso ao longo dos anos. Ele não fala tudo de uma vez, porque ele é uma criança de 3 anos e 10 meses e o pai também não queria forçar muito. Ele sempre perguntava e os anos iam passando e ele sempre afirmava. Ele perguntava às vezes, várias vezes, a mesma coisa, e ele sempre respondia da mesma forma. Tentava confundir para saber se ele iria se contradizer, e Cotton sempre informava as coisas exatamente como ele havia visto. Então agora vamos conhecer os relatos de Cotton enquanto ele esteve em sua visita ao céu. Outro fato bastante curioso é que todas as afirmações do Cotton sempre estão de acordo com a Bíblia, com as Escrituras. Nada ali foi visto como algo que vai contra ao que Jesus já falou, ao que está na Bíblia, ou traz algum tipo de heresia, o que fortifica muito esse relato. Ele afirma que Jesus tem um primo muito legal e que esse primo o batizou e que se chamava João Batista. Ele informa que Jesus tem um cavalo da cor do arco-íris, com cores muito vibrantes. Quando perguntado sobre a aparência de Jesus, ele afirma que ele tem cabelos castanhos, olhos verdes azulados, com uma coroa e roupas brancas com roxo. E ele era o único no céu a usar essa cor. Também das marcas que viu que Jesus tinha nas mãos e nos pés. Cotton afirma que viu e brincou com muitas crianças. Falou que elas tinham asas, menos Jesus,
que subia e descia como um elevador. E afirmou que todos possuem uma luz forte e própria. A gente leva aqui em consideração a linguagem do Colton. Ele era uma criança de 3 anos e 10 meses e que não conhecia muitas palavras, então ele narrava ali algumas palavras de acordo com o que ele sentia, da forma como ele conseguia se comunicar. Colton conheceu o avô de seu pai, que havia falecido ainda na infância de seu pai. Esse momento é bastante emocionante, que ele diz assim para sua mãe: mãe, eu tenho uma irmã. E ela diz: sim, você tem, a Cassie. Ele diz: não, eu tô falando da minha outra irmã. Ela tá no céu, eu a conheci. E ali a mãe dele já fica chocada, porque essa experiência do aborto foi muito difícil para eles. Então ela se ajoelha ali perante ele, fala que a irmãzinha era menor que a Cassie, mas que parecia muito com ela. E que ela tava bem, tava feliz. E eles se abraçaram lá no céu. Ele nunca tinha tido acesso a essa informação desse aborto. E eles também, os pais, não sabiam que era uma menina. Quando a mãe perguntou qual é o nome dela, ele diz: ela não tem, porque vocês não chegaram a dar. Sobre o trono de Deus, Colton afirma que é muito grande, pois Deus é o maior. E junto disso ele diz: Pai, ele realmente nos ama muito. Tanto que você não consegue imaginar o quanto ele nos ama. Ele fala de Deus e de amor no mesmo instante e disse que o trono de Jesus ficava ao lado. Interessante porque quando ele fala de Deus Pai, ele fala de amor na mesma frase. Como essa criança pôde trazer uma declaração tão forte e poderosa como essa? O pai tenta confundi-lo com a informação dizendo assim: em algum momento você viu escurecer no céu? E ele disse que Colton ficou bastante bravo e disse: não tem como escurecer no céu, porque toda a luz do céu vem do Pai e vem de Jesus. Eles iluminam tudo lá. Colton também afirmou que a primeira pessoa que nós vemos ao chegar no céu é Jesus. E quando perguntado sobre espadas, Colton disse que existem 2 no céu e falou que Satanás ainda não está no inferno e essas espadas o mantêm longe de lá. Colton disse que o viu, mas nunca quis falar do assunto e sempre mudava suas expressões quando era questionado sobre isso. Podemos perceber que Colton não chegou a narrar tudo que ele viu, tudo que ele soube. Ele fala também sobre uma grande guerra e que nessa guerra muitas pessoas lutavam contra esse mal e que ele podia ver, assistir como se fosse algo que ainda fosse acontecer. Traz assim profecias também do futuro, essa visita ao céu, e ele fala que Jesus é muito amoroso, muito bom, que esteve com ele em todo o momento dessa visita. Como eu disse, ele foi relatando isso ao longo dos anos, ele não chegou a dizer tudo de uma vez. Então o pai foi sempre colhendo essas informações e em 2006, ele já estava ali com uns 6 anos, 7 anos de idade, surgiu a notícia na CNN de uma menina, a Kiane Kramaric, que ela era uma criança que começou a ter visões do céu aos 4 anos e começou a pintá-las. E esses relatos parecem muito com os narrados de Colton. Ela fez um retrato de Jesus, como ela teve nessa visão, e o pai já havia mostrado muitas fotos dessa que a gente é acostumado a ver de Jesus, e Colton nunca disse que ele era parecido com aquilo. Mas quando viu essa foto, ele disse: é ele, parece muito com ele. Então também a foto dessa criança que também teve essas visões foi a que ele disse que mais parecia com Jesus. Se vocês quiserem um vídeo sobre ela, sobre a história dela, já deixa aqui nos comentários, faça uma pesquisa e trago aqui esse vídeo para vocês. Querem um vídeo sobre essa menina, sobre as pinturas dela? Em 2010, a família escreveu o livro que se tornou um best-seller. Eles tiveram um outro filho e atualmente Colton está com 21 anos de idade e continua levando o nome de Jesus e sua família está à frente da mesma igreja. Já peço aqui mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Essa foi a história de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Então, fica na paz!